Fala moçada, tudo bem com vocês? Bora então para mais uma aula nossa de Sociologia, hoje com um tema que cai só quase toda vez no nosso maravilhindo Enem, tema da cultura. Bora com o Little Black então, vamos para mais uma aula hoje de Sociologia. O tema da cultura é um tema mega importante, porque ele diz respeito exatamente à nossa vida, à nossa formação, enquanto sujeitos, enquanto povos, né? Na aula passada, se você está acompanhando a sequência bonitinha, você já deve ter percebido que nós falamos sobre elementos formadores da ideia de cultura, né? O símbolo, a linguagem e por aí vai. Hoje, nós vamos discutir os conceitos propriamente ditos da noção de cultura. Mega importante. Por quê? Porque são temas que caem muito, e esses autores aqui são os principais nesse debate sobre cultura. Óbvio que essa não é a última aula sobre cultura. Esse tema ele se estende pelo menos mais uma aula ainda, porque é muito importante, né? À toa que a gente está dando todo esse enfoque necessário para discutir a ideia de cultura. Beleza, moçada? Então, assim, quando a gente fala sobre cultura, acompanha comigo, nós dizemos respeito principalmente àquilo que é identificado dentro da nossa vida cotidiana, né? Aquilo que nós experimentamos, que nós vivenciamos, as nossas formas de organização, né? Dentro da vida cotidiana dos sujeitos, claro, na aula passada, só fazendo um adendo, eu me lembro bem que a gente citou a cultura como tudo aquilo que é produzido pela nossa racionalidade humana, né? Pela nossa razão humana. Então, a cultura, ela nasce, ela desabrocha da nossa vida cotidiana. Ou seja, são aqueles imperativos, aquelas ordens, aquelas regras, aqueles padrões que nós identificamos dentro da sociedade. São também os hábitos e os costumes. Tudo aquilo que nós ganhamos, né? Que nós herdamos a partir do momento que a gente nasce. É claro que nós somos seres culturais, mas nós herdamos a cultura já, nós nos inserimos dentro de um espaço cultural já posto. Transformamos a cultura, contribuímos com ela, mas nós nascemos já, por exemplo, com alguns hábitos e costumes que já são próprios desses aspectos culturais de cada região. É maneiro quando a gente pensa, por exemplo, a vida dos países, e cada país tem um jeito de lidar, né? Um jeito diferente. Alguns têm uma característica de ancestralidade, outros são extremamente mais ligados à religião, outros são mais racionais, mais céticos, porque são características do desenvolvimento cultural de cada lugar. E aí você pensa assim, Bruninho, então uma é superior à outra? Não. Toda cultura é bela, toda cultura tem a sua riqueza, toda cultura tem o seu significado, o seu sentido. E é muito lindo a gente poder interpretar essas culturas, é muito lindo a gente poder conhecer um pouquinho do desenvolvimento dessas culturas, tá bom? Mas aí você fala assim, tá bom, Bruninho, nós nascemos dentro de um espaço cultural, né, de um desenvolvimento cultural ali, e como que a gente ganha recursos, como a gente é inserido dentro da ideia de cultura propriamente dita? Nós somos inseridos no aspecto cultural a partir da educação e da socialização, né? A educação porque nós somos colocados dentro de ambientes, né, onde recebemos formações, mas também interagimos na diferença. A socialização é exatamente esse contato que nós temos com o mundo, vou usar aqui um termo não tão bom de usar, mas acho que nos ajuda a entender, com o mundo externo, tá? Então, a educação, ela transforma um sujeito em membro de um grupo. Vocês já repararam, por exemplo, que a criança ela sofre muito, né, quando ela vai para a escolinha pequena, porque ela não quer sair daquele grupo seguro que ela tem, que é a sua família. Então, ela vai para a escola e tem crianças que são vida louca, né? Vai, uhul, demorou, é nóis, vamos lá, vem tia, dá a mão, coisa e tal. E tem outras crianças que sofrem horrores para cortar esse cordão umbilical e poder ela ali se descobrir dentro de uma vivência cultural. Isso faz parte, tá? Então, o sujeito, pelo processo de educação, pelo processo de socialização, ele é introduzido, né? Ele se transforma em membro de um grupo, né? Vai ganhando características de grupo, claro, dentro da socialização, a família é talvez um dos principais, é o principal grupo
que nós temos, né? Mas a escola, ela ocupa esse lugar importante também de ampliação do debate cultural, tá? Bom, então, o que a gente pode entender sobre a palavra cultura, propriamente dito? Isso é uma questãozinha de etimologia que vale a pena, tá? Então, ó, eu vou aqui sublinhar a palavra cultura. O que ela significa propriamente dito assim? É um aperfeiçoamento em relação a uma dada ação. Né? A cultura é o aperfeiçoar. Cultura vem também da ideia de cuidado. É por isso que a gente vai ver agricultura, né? Que é esse cuidado exatamente com a terra, né? Com os produtos ali, com aquilo que é plantado, com aquilo que é cultivado. Então, a noção de cultura, ela vem exatamente dessa noção de cuidado, mas também um aperfeiçoamento em relação a uma ação, de fazê-la sempre melhor. No iluminismo, essa ideia de cultura, ela se amplia. A noção de cultura, ela se torna mais ampla e ela ganha uma noção de cultivo abstrato de ideias. Gostaria de chamar a atenção aqui, né? Então, durante o período do iluminismo, principalmente dentro dos espaços da burguesia, que eram aqueles que tinham mais acesso à informação, ao conhecimento, você vai ver que a ideia de cultura, ela ganha um caráter de cultivo abstrato de ideias, tá? Um espaço de abstração, um espaço no qual as pessoas podem desenvolver a sua capacidade racional. Beleza? Agora vamos entrar nos autores, aqui passando essa introdução bruta sobre a noção de cultura, que está junto com a aula anterior, que vai estar junto com a aula que virá também. Nós vamos dar uma olhada na noção do conceito científico de cultura. Vamos passar aqui por 3 importantes autores para nos ajudar, para nos iluminar um pouco sobre como que a gente compreende esse universo cultural, tá? Só antes da gente chegar aqui, eu quero só fazer um adendo, que eu acho que é importante. Eu estou aqui fazendo uma consulta às minhas colas, né? Quando a gente fala sobre o aspecto da educação na vida cultural, ele nos ensina, nos introduz principalmente a viver elementos de moralidade, tá? Aprender regras, a disciplina, também a convivência em grupo, porque uma coisa é a criança no seu espaço familiar, que ela é guardada, que ela é protegida, né? Outra coisa é a criança dentro da sociedade. Tanto que tem pais e mães que às vezes não levam a criança cedo para a escola, e aí a criança, às vezes, ela tem dificuldade de lidar em grupo. Às vezes fica umas mais tímidas. Claro, também tem questões de aspectos psicológicos, do funcionamento, de cada sujeitinho, né? Cada um ali age de um jeito. Mas é muito legal perceber que a educação, as instituições formativas, elas servem exatamente para ajudar a vida social dos sujeitos, para tornar os sujeitos melhores dentro da vivência social, para inseri-los, né, como se fosse uma iniciação. Então, a ideia da escola, dentro da vida cultural, né, ou do conceito de cultura, ele é muito importante exatamente para colocar o sujeito, para inserir o sujeito ali aos grupos que ele vai se relacionar e também para ajudar na questão do seu comportamento, tá? Bom, vamos então agora ao conceito científico de cultura. Taylor, tá? Que é um antropólogo aí, né? Um cara das ciências sociais. O Taylor, ele vai ser, primeiro, ele é um racionalista e também evolucionista, né? Então você vai ver que o Taylor, ele bebe na fonte do darwinismo, né? De uma ideia de darwinismo, e também ele tem uma questão racionalista de compreensão do mundo, tá? Então, Taylor, ele definiu a noção de cultura como um conjunto composto de conhecimento, crenças, arte, moral, adquirido na vida em sociedade, tá? Então, cultura para ele é uma ideia de absorção, né? Um conjunto de conhecimento que você adquire no mundo da vida, de crenças também, né? E quando a gente fala de crenças,
a religião é um aspecto cultural? Sim, a religião também é cultura. Tá? A religião, ela produz elementos culturais, ela também faz parte do mundo da vida, ela também é cultura. A arte, de modo particular, né, os elementos artísticos, a moral também adquirida na vida em sociedade. Esses são conceitos que o Taylor vai dizer assim, olha, a partir da sua perspectiva evolucionista, que o ser humano ele cria ali como uma ideia de cultura. Pois bem, o Taylor ele vai ver ali também uma classificação que é um pouquinho do seu etnocentrismo ali, da sua ideia mais europeia, né, um jeitinho de classificar, de tomar como verdades a noção de cultura. Então, ele classifica as culturas como primitivas ou avançadas. Por quê? Pelo processo, olha para a noção de um processo de seleção natural, né? Então, aquelas que sobrevivem melhor, aquelas que têm uma fluidez melhor, claro, é uma visão eurocêntrica, né? Etnocêntrica, valorizando apenas um recorte, como se o europeu fosse o melhor produtor de cultura, ou invertendo a cultura europeia fosse a melhor de todas. Há um porém, né? Claro, é uma visão, não vou usar o termo preconceituosa, mas ela é um pouco ali, ela coloca alguns pormenores dentro da análise, tá? Beleza? Então, essa é a característica que o Taylor vai nos dizer, tá? Taylor vai defender esse ponto de vista. É uma ideia bastante interessante. Destaco para você aqui, quando a gente for discutir Taylor, se Taylor cai, por acaso, no seu vestibular, é interessante olhar esse caráter evolucionista. E aí, quando você lê Taylor, lembre-se que ele vai fazer uma classificação bonitinha, mas ele também vai olhar para a noção de cultura como um elemento, né, que ele vai estabelecer classificações. Então, vamos supor, uma cultura de um país africano não era tido como evoluída, né? Ela era primitiva para o Taylor em relação àquilo que se produzia dentro da Europa. Beleza? Tá? Próximo autor, Franz Boas, né? Procurou mostrar que a cultura existe independentemente de traços biológicos e físicos, combatendo preconceitos ainda presentes nas ciências sociais. Ou seja, o Boas, ele é um cara que ele amplia a noção de cultura. Aquela noção de cultura que antes era limitada, né, ela estava ali perpassando apenas os ideais, né, de um povo pseudo-evoluído, né, reconhecido como povo europeu. Ele vai olhar e falar assim, olha, em todo lugar há cultura, né? Mas cada cultura tem uma manifestação diferente. Cada cultura ela vai ter um jeito de se apresentar diferente, porque ela vai estar respaldada a partir daquela tradição, daquele determinado grupo. E não a partir do ponto que eu enxergo que aquilo deve ser cultura ou não cultura. Cada lugar, a partir da sua determinada realidade, vai produzir uma cultura para si ali. Então, ele recusa essa ideia de evolucionismo, tá? E ele vai lançar as bases ali de uma antropologia moderna, uma antropologia mais aberta, que vai contemplar o todo, que vai olhar com significado e sentido para tudo aquilo que é produzido, não só apenas aquilo que agrada ao meu ego, tá bom? Ele vai usar como análise o chamado método indutivo, partindo, e cara, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Ele vai partir de uma análise pormenorizada. Então, ele vai olhar para cada realidade, né? Ele vai olhar para cada situação, sem fazer generalidades, sem olhar para os espaços, né? Fazendo diferenciações entre esta é boa ou esta não é tão boa assim. Tá? Então, ele vai mostrar a cultura, independentemente de traços biológicos, de físicos, né? Então, o negro produz cultura, o branco produz cultura, o indígena produz cultura, porque cada um produz cultura a partir daquela relação social no qual ele está inserido. Isso é bem importante, tá? E o método indutivo de olhar essa análise pormenorizada é exatamente um passo a mais
que as ciências sociais vão dar, que a antropologia moderna vai dar, em relação principalmente ao que, por exemplo, o Taylor ele vai definir. E quando a gente coloca isso, nós não estamos falando assim, o Taylor não foi importante. Não, não é isso. Taylor foi muito importante dentro do desenvolvimento do pensamento sociológico, tá? Mas é claro que há um destaque maior, uma evolução maior, uma outra compreensão que acaba se tornando mais significativa dentro do processo, tá? Por último, e não menos importante, um sociólogo, antropólogo do movimento funcionalista, chamado de Malinowski, tá? O Malinowski, também um cara muito recorrente aí no Enem, ele vai dizer que cada sociedade deve ser estudada como uma totalidade integrada e constituída de partes interdependentes e complementares. Ou seja, ele olha para o todo daquela determinada sociedade, né? Ele vai avaliá-la por partes interdependentes, ou seja, elas têm ligação e, ao mesmo tempo, elas são complementares. Então, não dá para você dissociar uma coisa da outra dentro de uma análise de uma determinada sociedade. Mas por que isso, Bruninho? Porque o Malinowski, ele vai dizer que assim, a noção de cultura, ela surge a partir do momento que os sujeitos tendem a satisfazer necessidades essenciais de seus integrantes. Então, a cultura, ela surge com o intuito de satisfazer aquilo que é de demanda de cada grupo, né, do seu determinado grupo. Essa é a ideia de cultura, que aí vem um conceito inaugurado por Malinowski e outros antropólogos da sua época, que é uma noção de funcionalismo, né, ou o conceito de função, que é uma resposta às necessidades do homem, né, como alimentação, defesa, habitação, reprodução também, que são características próprias dos sujeitos humanos, tá? Maneiro, é interessante pensar sobre isso. E ao mesmo tempo ele olha assim, há uma interdependência, uma inter-relação entre os sujeitos dentro dessa determinada sociedade, porque esses desejos, né, essas vontades humanas, fazem com que criem e surjam essas relações ali, que ele vai chamar de função. Beleza, galera? Bom, tema mega importante, tema muito bom. Vale a pena você fazer uma lista, né, colocar um fichamentozinho, anotar algumas palavras-chave disso daí, porque nos ajuda muito na compreensão dos conceitos. Faça os exercícios e lembre-se, você está preparado para encarar o Enem. Tá bom, galera? Beijo no seu coração. Nos vemos na próxima, hein? Até mais, gente. Tchau, tchau.